Então é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui nossa aulinha. Raciocínio lógico, como eu falei, uma aula bastante teórica hoje, tá? Então eu coloco aqui aula XYZ, que eu não sei qual é o número da aula. Então, vamos continuar com a parte de lógica proposicional. Então, vou recapitulando aqui algumas coisas com vocês e a gente vai fazendo aqui algumas anotações. Isso aqui, pessoal, que eu vou falando e vou anotando, se vocês já tiverem no material de vocês, não precisa reescrever, tá bom? É só para recapitular. Então, quando nós começamos a estudar a parte de lógica proposicional, eu falei para vocês que lógica proposicional poderia ser chamada de lógica sentencial, tem tudo isso no material de vocês. Lógica sentencial, lógica verbal, lógica formal, lógica bivalente e assim por diante. Aí eu expliquei o porquê. Lógica proposicional é chamada de lógica sentencial porque a proposição é um tipo de sentença. É uma sentença o quê? Fechada. Poderia ser chamada de lógica verbal, por quê? Porque proposição é uma oração, precisa de verbo. Lógica bivalente, porque para uma proposição existem dois valores lógicos possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. E lógica formal é porque nesse tipo de estudo interessa muito mais a forma do que o sentido da proposição. Aí eu falei para vocês que toda proposição, verifica se você tem isso no material. Toda proposição tem 3 características básicas. Verifica se tem assim, ó. Proposição é uma oração. Tem que ter o quê? Verbo. A oração tem que ser o quê? Declarativa. Essa oração declarativa pode ser formada por palavras ou símbolos matemáticos. E você tem que ter condições de atribuir um valor lógico. Dizer se aquilo é ou verdadeiro ou falso. Quem lembra dessa aula? Tem essas anotações nos cadernos? Eu coloquei mais ou menos um esqueminha assim, ó. Proposição. A gente ficou tanto tempo sem estudar, pessoal, que é quase um reestudo, né? Não chega nem a ser uma revisão, um reestudo mesmo. Então, proposição é uma oração. Falei isso aqui para vocês. Ou seja, essa oração tem que ter o quê? Verbo, né? Toda oração tem verbo. A oração deve ser o quê? Declarativa. Ou seja, você deve estar declarando, repassando informação de sentido completo. Oração declarativa, formada através de quê? Palavras, ou o quê, pessoal? Ou símbolos, símbolos matemáticos. Igual, diferente, maior que, menor que. Então, oração, verbo, declarativa, palavras ou símbolos, e você tem que ter condições de atribuir um valor lógico. O que é o valor lógico, pessoal? Dizer se aquela sentença é ou verdadeira ou o quê? Falsa. Aí eu até falei, a regra das 3 peneiras. Só vai ser proposição se atender às 3 características. Só é proposição se atende essas 3. Aí eu coloquei para vocês vários casos de frases que não eram proposições. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma bateria de exercícios. Disso eu lembro, né? Eu coloquei 7 tipos de frases que não eram proposições. Vamos ver se vocês lembram. Participem aí, vamos lá. Não são proposições. 7 tipos de frases. Quais foram as frases, pessoal? Não são proposições. As frases o quê? Exclamativas. Não foi isso? Frases exclamativas. Frases o quê? Interrogativas. Essa sala era muito cheia, né, pessoal, antes? Mas vai dar certo, vamos lá. Frases interrogativas. Também não são proposições, pessoal. As frases o quê? Imperativas. Não são proposições. As frases o quê? Optativas. As frases o quê? Sem verbo. As sentenças abertas. Sentenças abertas. E também não são proposições as frases paradoxais, ou seja, os paradoxos. Aí eu coloquei lá um esqueminha com vocês, né? Eram 7 tipos de frases. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. E aí, pessoal, pelo que eu recordo, eu só cheguei a explicar para vocês até sentença o quê? Aberta. Aí eu fiz uma sequência de exercícios e disse que na próxima aula nós falaríamos do paradoxo. Só que essa próxima aula não chegou porque na semana, na quarta-feira, o curso fechou devido à pandemia, enfim. Então, 7 tipos de frases que não são proposições. Aí só recapitulando. O que é uma frase exclamativa? Aquela que tem lá o ponto de exclamação. Frase interrogativa, aquela que indica uma pergunta. Se tiver um ponto de exclamação ao final, não é proposição. Se tiver um ponto de interrogação, também não é proposição. Frase imperativa, quem lembra? É aquela que indica uma ordem, um comando, mas também pode ser um pedido, né? Dependendo da entonação. Então, quando eu digo assim, pessoal, não faltem as aulas de raciocínio lógico. Dependendo da entonação, isso pode ser um pedido ou pode ser o quê? Uma ordem. Então, quando eu falo, pessoal, não faltem as aulas, um pedido. Agora, se eu digo, façam silêncio, pode indicar o quê? Uma ordem. Vai depender do modo do verbo e da entonação da sentença. Então, não é proposição. Exclamativa, interrogativa, imperativa. Frase optativa, quem lembra? É aquela que indica o quê, pessoal? Um desejo, né? Quando você deseja algo a alguém. Então, quando você fala, desejo que essa pandemia passe logo, sejam bem-vindos a Manaus, sejam bem-vindos ao Equipol, faça boa prova, Deus te proteja, meus pêsames, você desejando algo a alguém. Frase o quê? Optativa. Por que uma frase sem verbo, ela não é proposição? Porque se não tem verbo, não é o quê? Oração. Se não é oração, não pode ser proposição. Sentença aberta, quem lembra disso, pessoal? Isso aqui é bastante frequente. Sentença aberta é aquela que tem um elemento o quê? Vago, um elemento indefinido. Por quê? Porque a banca não disse quem é aquele elemento. Por mais que você saiba de quem que a frase está falando, se o texto não fizer referência sobre quem é aquele elemento, é porque você tem ali um elemento vago, um elemento indefinido. Exemplo, se eu digo assim para vocês, ó, na frase, ele é o atual presidente do Brasil. Quem é o atual presidente do Brasil? Ele. Ele quem? O texto falou o nome da pessoa? Não. Se a questão não falou quem é ele ou quem é ela, se o texto não fez referência, ali você tem um elemento vago. Um elemento o quê? Indefinido. Logo você tem uma sentença o quê? Aberta. Ah, Leandro, mas todo mundo sabe quem é o atual presidente do Brasil. Perdão, pessoal. Me engasguei com saliva. Só um minutinho. Senão eu vou ficar tossindo aqui, vocês vão se assustar. Pronto, agora. Hoje em dia ninguém pode mais tossir nem espirrar, né? Não existe ninguém com problemas climáticos, né? Então, olha só, pessoal. Falei para vocês que sobre a sentença aberta tem um elemento vago, um elemento indefinido. A questão não cita quem é o elemento. Logo, aquilo é uma sentença o quê? Aberta. Ele é o atual presidente do Brasil. Quem é o atual presidente? Ele. Todos nós aqui, brasileiros, sabemos quem é o atual presidente do Brasil. Só que o texto falou quem é ele? Não. Então é um elemento indefinido. Sentença o quê? Aberta. Se eu digo assim para vocês, ó, ele está sentado nesta sala próximo à porta. Quem está sentado nessa sala próximo à porta? O nosso colega aqui. Só que eu falei o quê? Ele. Eu falei quem é ele? Falei o nome da pessoa? Não. Elemento vago. Elemento o quê? Indefinido. Ela está usando máscara rosa. Quem está usando máscara rosa? Ela. Ela quem? O texto falou quem é ela? Falou o nome da pessoa? Ah, Leandro, só pode ser a nossa colega aqui. Sim, mas eu citei o nome dela? Falei o nome da pessoa? Não. Então o elemento é o quê? Vago, indefinido. Tranquilo? Show de bola isso, pessoal? Então sempre que você tiver lá um pronome de terceira pessoa, e a questão não falar quem é ele ou quem é ela,
Quem é aquele rapaz ou quem é aquela moça? Elemento vago, indefinido. Sentença o quê? Aberta. O paradoxo, eu vou falar em momento oportuno, que é sobre as contradições lógicas, tá bom? Aí, além disso, nós batemos um papo sobre essa parte de proposições, e eu falei para vocês que a proposição pode ser de dois tipos. Nós podemos ter uma proposição simples, ou podemos ter uma proposição o quê? Composta. Aí eu até montei um esqueminha com vocês. Proposição simples é como se você tivesse uma única oração, transmite uma única ideia. Eu até coloquei um esqueminha assim, ó. Proposição, aí eu dividi a simples e a composta. Aí fui colocando aqui as características da simples e as características da composta. Para a gente não ter que escrever tudo isso, para a gente ganhar tempo, a gente já bateu um papo aqui sobre tabela verdade. O que eu quero que você faça? Pega o teu material e dá uma revisada comigo. O pessoal que está em casa também, que vai assistir essa aula depois, pega o materialzinho aí. No esqueminha que eu coloquei sobre proposições, eu falei que a proposição poderia ser simples ou poderia ser o quê? Composta. Pelo esqueminha, proposição simples e composta. O que é a proposição simples? É quando você tem uma única oração. Ela transmite uma única ideia. Então, proposição simples é uma única oração transmitindo uma única ideia. Eu até falei que, independentemente do tamanho da frase, se a frase só tiver sujeito e predicado, é uma única oração. Logo, você tem uma proposição o quê? Simples. Então, proposição simples, uma única oração, uma única ideia, sujeito, predicado. Beleza. Já a proposição composta, o que ela significa? A proposição composta é a união, é a junção de duas ou mais proposições simples. Então, imagina que você tem aqui, ó, uma proposição simples do lado, uma proposição simples do outro. Aí você coloca entre essas proposições simples um conectivo. Quando você põe um conectivo entre essas proposições simples, esse todo, ele deixa de ser proposição simples e passa a ser proposição o quê? Composta. Exemplo básico, pessoal, de proposição composta. Se eu falo assim para vocês, ó, Edson é professor de português. Delson é professor de informática. Edson é professor de português. E Delson é professor de informática. Então, pessoal, vamos ler a primeira sentença, vai, essa daqui. Edson é professor de português. Quem é professor de português? Edson. Isso aqui é o sujeito da frase. E o que você afirma sobre o Edson é o quê? Predicado. Você só tem sujeito e predicado. É uma única oração. Logo, a proposição é o quê? Simples. Você tem aqui uma proposição simples. Mesma coisa na segunda frase. Delson é professor de informática. Quem é professor de informática? Delson. Delson é o sujeito da frase. E o é professor de informática, que é aquilo que você fala sobre o Delson, é o quê? Predicado. Sujeito e predicado, pessoal. Uma única oração. Uma única sentença. Proposição é o quê? Simples. Tranquilo? Então, isso aqui, proposição simples. Isso aqui também é proposição simples. Agora, dá uma olhadinha nessa última frase. Verifica se você tem mais de uma oração. Edson é professor de português. Pessoal, quem é professor de português? Edson. Essa frase inteira, ó. Edson é professor de português. Quem é professor de português? Edson. Essa frase por si só, pessoal, ela já tem sentido completo? Sim. Quando eu falo para você que o Edson é professor de português, você já entende? Sim. Então, isso aqui indica o quê? Uma oração, que eu vou chamar de oração 1. Ou proposição 1, tá? Ó. Proposição 1. Edson é professor de português. E, temos aqui um conectivo, e Delson é professor de informática. Quem é professor de informática, pessoal? Delson. Isso aqui, olha para cá. Essa frase por si só, ela já tem sentido completo? Sim ou não? Sim.
Então, eu vou chamar isso aqui de proposição 2. Entendam, isso aqui, pessoal, sozinho, ó, é uma proposição simples. Isso aqui sozinho também é uma proposição o quê? Simples. Proposição simples, proposição simples. Entre essas proposições simples, você usou um conectivo? Sim. Se você colocou um conectivo ligando essas proposições simples, esse todo, ele deixa de ser simples e passa a ser uma proposição o quê? Composta. Então, pessoal, é bem básico. Proposição simples é cada oração que eu tenho o quê? Isolada, de maneira separada. Quando você pega duas ou mais proposições simples e entre elas você coloca um conectivo, você forma uma proposição maior, que a gente chama de quê? Proposição composta. Tranquilo? Então, proposição composta é a união de duas ou mais proposições simples. Beleza? Tranquilo. Aí eu falei para vocês que toda proposição composta, ela tem que ter um conectivo lógico. Quem são os conectivos? Ó, vamos aqui. Toda proposição composta tem que ter um conectivo. Vamos aqui, ó. Quem são os conectivos da lógica? Vamos montar aqui uma tabelinha. Só anotem aquilo que vocês não têm no material, tá, pessoal? Então vamos montar aqui uma tabelinha, bora lá. Conectivos. Conectivos. Símbolos. Operações lógicas. Operações lógicas. Então, toda proposição composta, ela tem que ter o quê? Conectivo. Lembrando que esses camaradas que eu vou colocar aqui, eles só serão conectivos se eles estiverem ligando o quê, pessoal? Orações. Tem que estar ligando orações. Tem que ter um verbo de um lado, um verbo do outro. Cada oração de maneira independente. Aí você coloca um conectivo entre elas e vira uma proposição composta. Só é conectivo se estiver ligando orações, tá? E aí, pessoal, vamos completar essa nossa tabelinha aqui. Olha só, vamos lá. Vejamos. Quem são os conectivos do raciocínio lógico? Vê se vocês lembram. Os conectivos que existem dentro da lógica. Nós temos 5 conectivos. Quem são eles? Isso mesmo, pessoal. O conectivo o quê? E. O conectivo ou. O conectivo ou. O conectivo se, então. E o se e somente se. Então tá aqui, ó, 5 conectivos. O e, o ou, o se então e o se somente se. Cada palavrinha dessa, pessoal, apesar de ter mais de um termo, ela representa um conectivo. Então o e é um conectivo. O ou é um conectivo. O ou, apesar de terem 2 palavrinhas, ele é só um conectivo. O sim, então, tem 2 palavrinhas, mas também é só um conectivo. Se, somente se, tem 4 termos, mas também é só um conectivo. Cada palavrinha dessa representa um conectivo. Aí, pessoal, eu deixei o e aqui meio de canto, porque no lugar do e, as bancas também gostam de usar o quê? A palavra mas. Essa palavrinha aqui, ó, mas. O e e o mas, eles não têm necessariamente o mesmo significado, mas eles têm o quê? A mesma forma, a mesma estrutura. Lembra, não interessa muito o sentido, o que interessa é a forma. Então, se eu digo assim para vocês, estudo, mas não aprendo. Logicamente, o que você está dizendo? Que estuda e não aprende.
Leandro, eu trabalho muito, mas eu ganho pouco. Logicamente, o que você está dizendo? Que você trabalha muito e ganha pouco. Então, o mas, ele exerce a mesma função de quem? Do e. Ah, Leandro, mas eu aprendi com o professor Edson e com o professor Calheiros que o e é uma conjunção aditiva e o mas é uma conjunção adversativa. São conjunções diferentes. Pessoal, não confundam a língua portuguesa com o raciocínio lógico. Tem coisa que ajuda, mas tem coisa que atrapalha. Então, o que interessa? O formato. O mas representa o e dentro da lógica, tá bom? Cada conectivo desse possui uma simbologia, ou seja, uma forma de representação. Então, lembrando lá, quais são os símbolos de cada conectivo? O conectivo E, ele é representado através de um acento circunflexo, pessoal. Um chapeuzinho, conectivo E. O E é um chapeuzinho. Como é que eu represento o OU? O OU é um Vzinho, é só você virar de cabeça para baixo. O E, circunflexo, o OU, Vzinho. O OU, pessoal, o OU é um Vzinho. Como é que eu represento o OU? Um V com um tracinho embaixo. Essa maneira que eu estou colocando aqui em vermelho, ó, é a forma usual de você representar. O E, o OU e o OU. Só que eu vi numa prova, pessoal, de final de 2019, que no lugar do OU, em vez de colocar um V com um tracinho embaixo, a banca usou esse símbolo aqui, ó, uma bolinha com um mais no meio. Isso aqui é uma notação antiga, concurso de 2005 para trás. E aí, por que eu não falava disso antes? Porque não era recorrente nas provas. Quando eu vi uma questãozinha na prova, opa, é antigo, mas a banca voltou a usar. Aí eu fui lá e acrescentei informação, tá bom? Então, a maneira usual de representar o OU é o V com um tracinho embaixo. Só que se a banca colocar esse mais com a bolinha aqui, ó, também não se assusta, ele representa o OU também. Só que o que está em vermelho é o mais comum, beleza? Sim, então, como é que eu represento? Uma setinha para a direita. E o se somente se, como é que você representa? A setinha apontando para os dois lados. Pessoal, cuidado para não confundir o sim então com o se somente se. Olha só, quando eu falo se então, só tem um se. Por isso que a seta só aponta para onde? Para a direita. Quando eu falo se somente se, o se aparece quantas vezes? 2 vezes. Então ele vai e volta. É uma condição na ida e uma condição na volta. Beleza? Então, está aí o nome dos conectivos. Cada conectivo possui uma simbologia e cada conectivo, com a sua respectiva simbologia, ele representa uma operação lógica. É o nome da operação, tá? O nome do conectivo é isso aqui, ó. O nome da operação do conectivo é o que a gente vai colocar. Então, o conectivo E, qual é a operação que ele representa? O conectivo E, o nome da operação dele é conjunção. Conjunção. Então, o E é a nossa conjunção. O conectivo OU, Leandro. O OU, pessoal, ele é chamado de disjunção. Disjunção. Disjunção o quê, pessoal? Anote aí. Disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva. Vamos completar aqui. Então tá aí. O E, conjunção, o OU, disjunção inclusiva. O OU, pessoal, ele também é disjunção. Disjunção. Só que enquanto o OU é inclusiva, o OU é uma disjunção o quê? Exclusiva. Exclusiva. Uma inclui a possibilidade de você fazer as duas coisas, a outra exclui a possibilidade de você fazer duas coisas ao mesmo tempo. O sim, então, ele é chamado de condicional. Condicional. E o se somente se? Bicondicional. Então, sim, então, condicional, se somente se, bicondicional. Beleza. O que eu coloquei na tabela são os nomes usuais. Pode haver variedade disso, pessoal? Sim. E aí nós vamos anotar.
como o concurso de vocês é organizado pela banca, será organizado pela banca IBFC, a banca gosta de dar uma variada nos nomes. Então, por exemplo, ó, eu já vi a banca IBFC, quando tem a disjunção inclusiva, ela não chama de disjunção inclusiva. Ela chama isso aqui apenas de quê? Apenas de disjunção, tá? Então tá aí, ó. Conectivo OU, ele é a disjunção inclusiva. Mas a banca IBFC, ela chama só de quê? Só de disjunção. Por que ela chama só de disjunção? Porque geralmente quando ela traz na prova, ela não traz o ou, ela só traz quem? O ou. E aí como ela descarta o ou, é como se na cabeça dela só houvesse um conectivo ou. E ela prefere chamar só de quê? Só de disjunção, beleza? Então, disjunção inclusiva, o ou. Disjunção exclusiva, o ou. Se a banca IBFC falar só de disjunção, ela está falando do ou do ou? Está falando do ou, tranquilo? Só disjunção é o ou. Beleza. Sim, então, ele é chamado de quê? Condicional. Só que eu também já vi em prova, a banca IBFC, em vez de chamar de condicional, ela chama de quê? Implicação. Anote isso aqui, ó. Implicação. Por quê? Porque o sim, então, transmite essa ideia de implicação lógica, né? Causa e efeito. Uma coisa acarreta outra, uma coisa implica outra. Então, sim, então, condicional ou implicação. E o se somente se? O se somente se é a bicondicional ou a bi-implicação. Tranquilo? Condicional ou implicação, bicondicional ou bi-implicação. Uma implicação na ida e uma na volta. Tranquilo? Pessoal, para que vocês comecem a estudar tabela verdade, é importante que vocês saibam o nome da operação. Por quê? Na hora que você pegar a questãozinha lá na sua prova de tabela verdade, o que a banca IBFC faz? Ela traz muita questão para você analisar o conectivo, misturando com parte de matemática. Por exemplo, ela coloca assim para você, ó, 5 ao quadrado, ela coloca vários itens para você julgar, se é verdadeiro ou falso. Aí ela coloca lá, item de número 1, 5 ao quadrado menos 10 é igual a 15, coloca, por exemplo, assim, ó, igual a 15, ou, ela vai lá e coloca o símbolo, ó, ou 3 é um número par. Aí ela quer que você analise o quê? Esse conectivo aqui, ó, o ou. Para analisar o conectivo, você tem que saber a tabela verdade do conectivo. Aí você vai analisar aqui, ó, se isso aqui é verdadeiro ou falso. 5 ao quadrado, o que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. 25 menos 10 é igual a 15? Sim. Então essa parte é o quê? Verdadeira. 3 é um número par. 3 é um número par? Não. Essa parte aqui é o quê? Falsa. Aí você pega aqui o conectivo ou e coloca entre elas. Aí, pela tabela verdade, você vai julgar verdadeiro ou falso. Vai dar falso ou vai dar verdadeiro? Aí é aqui, ó, na hora de analisar, que você tem que conhecer a tabela verdade do conectivo. Então, ela coloca muito exercício assim prático, tá? Misturando o raciocínio com a matemática. É só vocês baixarem as últimas provas que ela elaborou. No início do ano, houve um concurso da EBSER, que é um concurso da área de saúde. E aí tinha lá em cada prova, a de nível médio, a de nível superior e médio técnico. Ela colocou uma questãozinha envolvendo tabela verdade, aí misturava o conectivo com expressões matemáticas, tá? Só que também acontece de a banca não trazer dessa forma. O que ela faz? Ela coloca o nome da operação. Aí ela coloca lá uma questão. Assinale a alternativa correta. Aí ele coloca lá. O condicional entre duas proposições simples, P e Q, nessa ordem, será falsa se a primeira parcela for verdadeira e se a segunda parcela for falsa. Aí você fica pensando, cara, quem que é condicional? Condicional é o sim, então. Mas quando que o sim, então, dá verdadeiro ou falso? Aí tem que lembrar da tabela verdade. Então, a tabela verdade, ela funciona como sendo a tabuada. É a tabuada do conectivo. E ao final você vai analisar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso.
Então, Leandro, é importante decorar o nome da operação? Sim, da mesma forma que é importante você saber o seu nome, tá? Então, na prova de lógica, você tem que saber o nome de cada operaçãozinha dessa, porque, às vezes, a banca vai colocar o conectivo direto, mas também ela vai colocar, muitas vezes, o nome da operação. Aí você tem que saber, aquela operação se refere a qual conectivo? Ah, se refere ao conectivo tal. Aí você vai lá na tabela verdade, raciocina e responde o que ela está pedindo. Beleza? Então, vou apagar essa parte aqui introdutória e vamos começar a bater um papo sobre a tabela verdade. Como eu falei, essa nossa aula de hoje, pessoal, ela vai ser bem teórica, mas na próxima aula a gente já consegue fazer exercícios, tá? Sobre o tema. Então, vamos que vamos aqui. Então, olha só. Tabela verdade. Leandro, a banca IBFC gosta de tabela verdade? Demais, pessoal. Não só a IBFC, tá? Assim como outras bancas. Mas o que eu tenho percebido em concurso público? No concurso de vocês, como é a banca IBFC, geralmente ela é meio a meio. Vem 60% raciocínio lógico na prova, 40% matemática. Geralmente essa é a divisão. Só que se você futuramente pensar em fazer outros tipos de concurso, é importante que você comece a estudar depois, tá? Depois você passar nesse da ciência, relaxar, viajou, curtir suas férias. Ah, eu vou voltar a estudar, vou fazer outro concurso. Aí é importante que, além da lógica, vocês estudem a matemática também. Por exemplo, pessoal, foi publicado um edital semana retrasada da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sei que provavelmente vocês não querem ser polícia, enfim. Se vocês pegarem a grade do edital, além de todo o raciocínio lógico, a banca colocou aquela matemática de ensino fundamental e de ensino médio. Então, ensino fundamental, ela colocou lá equações de primeiro grau, equações de segundo grau, regra de 3, razão e proporção, porcentagem. Aí ela foi para o ensino médio. Matrizes, determinantes, sistemas lineares, logaritmo, função. Agora fala para mim, como é que tu coloca na cabeça de uma pessoa que, sei lá, terminou o ensino médio há um bom tempo, se formou, está só trabalhando, como é que tu coloca logaritmo na cabeça de uma pessoa dessa? Né? Então, Leandro, qual é a finalidade de eles cobrarem logaritmo dentro de um concurso? Só para eliminar candidato. Então, conselho, aproveitem a oportunidade, aproveitem que está caindo mais o quê? Tabela verdade, aprendam essa coisa e passem logo no concurso de vocês, tá? Porque ano após ano o caldo está engrossando. Beleza, então vamos aqui, pessoal. Tabela verdade dos 5 conectivos. Primeira tabelinha que nós vamos estudar é a tabelinha da conjunção do conectivo E. Então, conjunção, que é o conectivo E. Vou colocar aqui para vocês algumas proposições, vou chamar de P e Q, tá bom? Então, proposição P. Proposição P. Irei à praia. Proposição Q. Irei ao cinema. Aí vou colocar aqui a tabelinha. P, Q e a composta. P, circunflexo Q. Então, vamos ter aqui o cabeçalho e mais 4 linhas. Então, vamos aqui. Aí, ao final, a gente vai tirar uma conclusão. Depois, nós vamos aqui para o conectivo OU. Vamos fazendo de 2 em 2. Disjunção inclusiva. Que é o OU. Mesmo texto, ó. Proposição P.
irei à praia. Proposição Q, irei ao cinema. P, Q, P, Vzinho Q. Uma, duas, três, quatro. E aí a gente anota a conclusão. Então vamos lá, pessoal? Então é o seguinte, ó, vejamos aí. Conforme eu falei para vocês, cada conectivo, ele possui uma tabela verdade, que é como se fosse a tabuada do conectivo. É aquela situação em que o conectivo vai ser verdadeiro, ou a situação que o conectivo vai ser o quê? Falso. Primeira coisa que vocês devem evitar é tentar decorar todas as linhas da tabela. O que você tem que fazer, basicamente, é memorizar a conclusão do conectivo. Ou seja, qual é o significado dele, a essência. Você memoriza a conclusão e aí você fixa isso. Por quê? Porque memorizando a conclusão, você acaba aprendendo o restante por tabela, por exceção. Então, nós temos aqui o conectivo E. E nesse conectivo E, que é a nossa conjunção, ele vai ligar duas parcelinhas. A primeira proposição, que diz irei à praia, e a segunda proposição que diz irei ao cinema. Então, olha para cá. Qual o significado de P? Irei à praia. Qual é o significado de Q? Irei ao cinema. Então, isolado, irei à praia. Isolado, irei ao cinema. O que essa proposição aqui está dizendo, pessoal? Vai, que símbolo é esse? Conectivo E. Então, essa frase inteira significa o quê? Que eu irei à praia e irei ao cinema. Então, você tem aqui, ó, os pedaços, e eu quero que você classifique a proposição toda. Irei à praia e irei ao cinema. Quando é que isso vai dar verdadeiro ou quando é que isso vai dar falso? Mesma coisa aqui. Qual o significado da proposição P? Irei à praia. Significado da proposição Q? Irei ao cinema. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Esse Vzinho representa quem? O conectivo? Ou, o que essa frase está falando? Irei à praia ou irei ao cinema. Aqui, ó, irei à praia e irei ao cinema. Conectivo E. Aqui, irei à praia ou irei ao cinema. Conectivo OU. Eu quero saber quando que isso dá verdadeiro ou quando que isso dá o quê? Falso. Sua primeira pergunta, Leandro, por que você colocou 4 linhas? Pelo seguinte, quantas letrinhas diferentes vocês têm aqui? 2. Cada letrinha dessa não é uma proposição? Sim. Se é uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser o quê? Falsa. Se cada proposição dessa pode ser verdadeira ou falsa, para cada proposição eu tenho 2 valores possíveis. Então eu posso ter aqui, pessoal, 4 pares. Quais são os pares? Eu posso ter a proposição P sendo verdadeira e a Q também sendo verdadeira. Ou eu posso ter a P sendo o quê? Verdadeira e a proposição Q sendo o quê? Falsa. Então pode ser verdadeiro com falso. Qual seria a outra possibilidade?
falso e verdadeiro. E aqui por último, falso e falso. Então eu tenho 4 julgamentos possíveis. VV, VF, FV, FF. Ah, Leandro, precisa decorar isso aqui? Não, pessoal. VV, VF, FV, FF. Faça a mesma coisa nessa outra aqui, ó. Coloque os pares. Pode ser V com V, pode ser V com F, pode ser F com V, ou pode ser o quê? F com F. E aí, por que eu estou falando que não precisa decorar? Porque se você tivesse, por exemplo, aqui, pessoal, se você tivesse isso aqui, ó, P, Q e R, e a banca pedisse para você completar aqui as possibilidades, será que você precisaria decorar tudo? Ah, Leandro, V com V com V, V com V com F, VFV, FVV, VFF, e vai embora. Você teria o quê? Mais de 4 combinações possíveis. Então, isso aqui, pessoal, é irrisório. Não precisa perder tempo decorando essa parte introdutória. O que você tem que memorizar? A conclusão. Então, qual é a ideia base aqui? Ó? Vamos tentar contextualizar. Vamos supor que você está em pleno sábado, termina essa aula às 17 horas, e aí você liga para o seu marido, para a sua esposa, e você fala assim: amor da minha vida, acabou de terminar aqui a aula de raciocínio lógico, eu estou um pouco cansado, vou dar uma saída com meus amigos, com as minhas amigas para distrair. Estou ligando só para avisar que nós vamos sair e que nós iremos à praia e iremos ao cinema. O que você falou para o seu marido? Que vai à praia e que vai ao cinema. Se você falou para ele que vai à praia e ao cinema, ele entende na cabeça dele que você vai ao quê? Aos 2 lugares, à praia e ao cinema, ou primeiro ao cinema e à praia, independentemente da ordem. Então, o que você prometeu para ele? Praia e cinema. Então, na cabeça dele, você vai o quê? Aos 2 lugares. Isso no sábado. Quando foi na segunda-feira, o teu marido descobre que você estava mentindo. O que pode ter acontecido? Falaram um vixe aí, né? O que você prometeu para ele? Praia e cinema. Ele descobriu que você estava o quê? Mentindo. O que pode ter acontecido para que você estivesse mentindo? Vamos lá. Você prometeu praia e cinema. Se você tiver ido à praia, mas não tiver ido ao cinema, você mentiu ou falou a verdade? Vamos lá, pessoal. Aula gravada. O que você prometeu para ele? Praia e cinema. Se você tiver ido à praia, mas não tiver ido ao cinema, você mentiu ou falou a verdade? Você mentiu, porque você falou que ia a 2 lugares. Se você não tiver ido à praia, mas você tiver ido ao cinema, você mentiu ou falou a verdade? Você mentiu, porque você prometeu o quê? 2 lugares. Se você não tiver ido à praia e não tiver ido ao cinema, você mentiu ou falou a verdade? Mentiu mais ainda, porque ele entendeu que você iria o quê? A 2 lugares. Então, quando você fala, Leandro, eu vou à praia e ao cinema, só vai ser verdade se você for o quê? Aos 2 lugares. Então, se nesse caso você mentiu, você pode ter ido só à praia, você pode ter ido só ao cinema, ou você pode o quê? Ter ido a outro lugar. Ou seja, você nem foi à praia e nem foi ao cinema. É aqui da separação, da divórcio, né? Essa última possibilidade. Então, vamos entender isso. Quando você promete uma coisa e outra, aquilo só vai ser verdade se você cumprir todas as condições do que você tiver o quê? Falando. Imagina que teu marido prometeu para você: minha filha, passe no concurso da Censa, que se você passar no concurso da Censa, eu te dou um carro novo e um apartamento. O que ele prometeu para você? Um carro novo e um apartamento. Ele só pediu para você passar no concurso. Você passou em primeiro lugar. Passou no concurso, sim ou não? Sim. Ele vai cumprir a promessa dele. O que ele te entregou? O que ele prometeu? Vamos lá, o que ele prometeu? Carro novo e um apartamento. Você passou no concurso. No dia de cumprir a promessa, ele te entrega só o carro novo. Ele mentiu ou falou a verdade? Por quê? Porque ele prometeu para você o quê? 2 coisas, o carro novo e o apartamento. Então, se ele entregar só o carro novo, ele mentiu ou falou a verdade? Mentiu. Se ele entregar só o apartamento, ele mentiu ou falou a verdade? Mentiu. Se ele nem entregar o carro novo nem o apartamento, mentiu ou falou a verdade? Mentiu mais ainda. Ele só fala a verdade se ele cumprir o quê? As 2 condições, entregar o carro novo e o apartamento. Olha só, se ele tivesse feito para você 3 promessas,
Passa no concurso que eu te pago um apartamento, te dou um apartamento, te dou um carro novo e você vai fazer uma viagem para Disney. Prometeu para você o quê? 3 coisas. Quando é que essa informação vai ser verdadeira? Quando ele cumprir as 3. Se ele tivesse feito 4 promessas com o conectivo E, quando é que essa promessa seria verdadeira? Se ele cumprisse as 4. Ou seja, pessoal, o conectivo E, ele é um conectivo extremamente exigente, porque ele só é verdade se você cumprir todas as condições do que você estiver o quê? Falando. Então, já anota isso aqui, ó, palavrinha-chave. O conectivo E é um conectivo o quê? Exigente. Por que ele é exigente? Porque ele só vai ser verdade se você cumprir todas as condições do que ele estiver falando, beleza? Só vai ser verdade se cumprir todas as condições do que ele estiver falando. Então, vamos voltar para cá, vai. Analisando aqui. Lê para mim essa sentença, para a gente destravar, sair da aula, vai começar a aula. P e Q, o que significa P e Q? Irei à praia, vai, P e Q? Irei ao cinema. O que significa V com V? Você foi à praia, você foi ao cinema. O que significa V com F? Você foi à praia, mas não foi ao cinema. O que significa F com V? Não foi à praia, mas foi ao cinema. E o que significa F com F? Nem foi à praia, nem foi ao cinema. Tranquilo? Então, o que você prometeu para o maridão? Praia e cinema. Se você prometeu praia e cinema e você foi aos 2, você mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Prometeu os 2, foi aos 2, você falou a verdade. Beleza. Continua. Você prometeu praia e cinema. Olha para cá. Você foi à praia, mas você não foi ao cinema. Você mentiu ou falou a verdade? Você mentiu. Porque você prometeu o quê? Os 2 lugares. E você foi a só um. Você prometeu praia e cinema. Não foi à praia, mas foi ao cinema. Você mentiu ou falou a verdade? Mentiu. Porque você foi a somente um lugar. Você prometeu praia e cinema. Não foi à praia, não foi ao cinema. Mentiu ou falou a verdade? Mentiu. Essa frase vai ser o quê? Falso. Então, notem que quando nós fizemos aqui o julgamento, pessoal, somente a primeira parcela deu o quê? Verdadeira. Pessoal, olha para cá. A maioria é verdadeira ou é falsa? Falsa. É mais fácil gravar a maioria ou a minoria? A minoria. Então, aqui, ó, a maioria deu o quê? Falso. Só teve uma situação que deu o quê? Verdade. Qual foi a única situação que o E deu verdade? Quando as 2 parcelas foram o quê? Verdadeiras. Quando você cumpriu as 2 promessas. Então, observe, o E, ele só deu verdade quando as 2 parcelas foram o quê? Verdadeiras. Se eu tivesse aqui P, Q e R, só seria verdade se as 3 fossem verdadeiras. Se eu tivesse P, Q, R e S, só seria verdade se as 4 fossem verdadeiras. Pessoal, se eu tivesse 10 parcelas ligadas pelo E, 10 parcelas ligadas pelo E, aquilo só vai dar verdade se as 10 forem o quê? Verdadeiras. Tranquilo? Então, se você falou para alguém assim, Leandro, eu vou passar em 10 concursos. No concurso X, Y, e Z, e W, e J, e F. Você prometeu 10 concursos, passar nos 10, usando o conectivo E. Quando é que essa frase vai ser verdadeira? Só se você passar o quê? Nos 10 concursos. Ah, Leandro, mas eu passei em 9. Mentiu, porque você falou que passaria em quantos? Em 10. Então, grava, para não ter que decorar tudo. O E é um conectivo o quê, pessoal? Exigente. Qual é a única forma de ele ser verdade? Se tudo for o quê? Verdade. Se você cumprir todas as promessas que você fez. Então, conclusão, ó, escreva em texto, aí eu coloco uma expressãozinha aqui depois. Anote aí no material de vocês. O conectivo E só será verdadeiro, o conectivo E só será verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Repetindo, o conectivo E só será verdadeiro se todas as proposições forem o quê? Verdadeiras. Ponto. Por quê, pessoal? Grava a palavra-chave. O E, ele é o quê? Exigente. Ele só é verdade se tudo for o quê? Verdade. Então, conclusão é, o E é exigente,
só dá verdade se tudo for verdade. Então, conclusão, só é verdade, vírgula, se tudo for verdade. Só dá verdade se tudo for verdade. Tranquilo? É a mesma historinha se você chegasse para uma criança e falasse: meu filho, fim do ano é seu aniversário. Se você passar com boas notas, estudar, se dedicar, no dia do seu aniversário você vai ganhar uma bicicleta e um videogame. O que você prometeu? Bicicleta e videogame. Aí a criança estudou, atendeu a todas as condições que você exigiu. No dia do aniversário, você entrega só a bicicleta. O que a criança vai dizer? Cadê meu videogame? Por quê? Porque até uma criança que nunca estudou raciocínio lógico, ela sabe que quando você utiliza o conectivo E, você só cumpre a promessa se você atender o quê? A todas as condições. Então, prometeu bicicleta e videogame, só é verdade se entregar os dois. Prometeu uma bicicleta e videogame e uma viagem para Fortaleza, só é verdade se cumprir as três, e assim por diante. Beleza? Então, quanto mais parcelas você tiver dentro do E, ligando, mais exigente vai sendo o quê? Aquela frase. Maior é a probabilidade de você descumprir, porque só é verdade se tudo for verdade. Então, olha para cá. Precisa decorar essa tabela chechelenta toda aqui, pessoal? Não, memoriza só o quê? A conclusão. O E é um conectivo o quê? Exigente. Qual é a única forma de ele ser verdade? Se tudo for verdade. Então, viu lá no texto que é tudo verdade? Dá verdadeiro. Se tiver pelo menos uma falsa, já contaminou o conectivo. Aquilo já dá o quê? Já dá falso. Beleza? O E é verdade, se tudo for verdade. Qualquer outra situação, ele já dá o quê? Falso. Tranquilo? Posso passar para outro conectivo? Fácil de entender esse, pessoal lá de trás, certinho? Então, você acabou de aprender sobre o conectivo E, sabe que utilizar o conectivo E no dia a dia é perigoso, porque ele é exigente. Agora, você vai aprender a utilizar o quê? O conectivo OU. Pessoal, já adianto, enquanto o E é um conectivo exigente, o conectivo OU, anota isso, ele é um conectivo de boa. Escreve boa assim, boa, para você lembrar do OU. Ele é um conectivo de boa. Por quê? Porque ele topa qualquer negócio, tá? Ele facilita a tua situação. Então, o conectivo OU, de boa, porque ele representa o pedido mínimo. É o mínimo que você tem que fazer para cumprir o que a banca está dizendo. Então, mesmo cenário aqui, pessoal, vamos lá. O que a proposição P significa? Irei à praia. Proposição Q? Irei ao cinema. Então, irei à praia, irei ao cinema. Eu quero analisar o todo. O que essa sentença está dizendo, pessoal? Irei à praia... Vai, pessoal, um pouquinho mais forte. Irei à praia ou irei ao cinema. Cuidado, quando você diz irei à praia ou irei ao cinema, cuidado para você não confundir as ideias. Quando você fala praia ou cinema, você não está dizendo que ou é uma coisa ou é outra. Não é isso. O conectivo que diz que ou é uma coisa ou é outra, é o conectivo que? Ou. Uma coisa é você usar um ou, outra coisa é você usar o ou. São sentidos diferentes. Mas a culpa não é tua de você raciocinar desse jeito. É porque no dia a dia, a gente costuma querer falar o quê? O ou, só que na preguiça de falar, a gente usa o quê? Só um ou, né? A língua portuguesa acaba puxando um pouco essa confusão de vocês aí, na hora de analisar. Então, o ou é que ou é uma coisa ou é outra. Um ou, ele transmite outra ideia. Qual é a ideia do ou, pessoal? De um ou? É que você vai cumprir pelo menos uma condição. Então, coloca assim, pedido mínimo. É o pedido mínimo, ou seja, é o mínimo que você tem que fazer. Então, quando você diz, irei à praia ou irei ao cinema, você está falando que vai no mínimo a um desses lugares. Leandro, irei à praia ou irei ao cinema? Eu vou a pelo menos um lugar. Pode ser só a praia? Pode. Pode ser só o cinema? Pode. Pode ser os dois também, pessoal? Pode. Quando você fala praia ou cinema, você pode ir só à praia,
você pode ir só ao cinema, mas você também pode o quê? Ir aos dois lugares. Por que que o ou admite as duas coisas, pessoal? Qual é o nome da operação dele? Ó? Disjunção o quê? Disjunção inclusiva. Por que que é disjunção inclusiva? Porque ele inclui a possibilidade de você fazer o quê? As duas coisas. Então, quando você fala praia ou cinema, pode ser só a praia, pode ser só o cinema, mas também podem ser o quê? Os dois lugares, porque ele é o quê? Inclusivo. Se você falasse para mim assim, Leandro, além do concurso da ciência, pessoal, qual outro concurso que vocês querem fazer? Suzan? Se você fala para mim, Leandro, serei aprovada na Suzan ou na Sensa? Ó, qual foi o conectivo que você usou? Ou. Quando você diz Suzan ou Sensa, você está falando que vai passar em pelo menos um. Pode ser só na Suzan? Pode. Pode ser só na Sensa? Pode. Pode ser nos dois, pessoal? Pode também, porque o ou ele é o quê? Inclusivo. Ele te dá a possibilidade de você fazer o quê? As duas coisas, beleza? Então, cuidado para não confundir aqui. Vamos lá. O ou é o conectivo de boa. Ele transmite o quê? O pedido mínimo. É a ideia mínima. O mínimo que você deve fazer para cumprir aquela condição. Então, temos aqui, ó, P e Q, irei à praia, irei ao cinema. Irei à praia, não irei ao cinema. Não irei à praia, irei ao cinema. Não irei à praia, não irei ao cinema. Vamos analisar o conectivo ou, vai. Pessoal, foca na palavra-chave. O ou, ele é um conectivo o quê? De boa. Ele representa o pedido mínimo. Eu tenho que ir a pelo menos um lugar. Então, vamos lá. Quando você diz assim, ó, irei à praia ou irei ao cinema. O que significa V com V? Que você foi à praia e você também foi o quê? Ao cinema. Se você falou praia ou cinema e você foi aos dois, você mentiu ou falou a verdade? Vai, pessoal. Praia ou cinema, você foi aos dois. Você mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Por quê, pessoal? Porque você pode ir aos dois lugares. Ó. A disjunção é o quê? Inclusiva. Inclui a possibilidade de você fazer as duas coisas. Então, se você disse praia ou cinema e foi aos dois, você falou o quê? A verdade. Continuando, praia ou cinema. Você foi à praia, mas você não foi ao cinema. Mentira ou verdade? Verdade também. Você falou que iria a pelo menos um lugar. Você foi ou não foi a pelo menos um lugar? Sim, verdadeiro. Praia ou cinema. Não foi à praia, mas foi ao cinema. Mentiu ou falou a verdade? Verdade, porque você foi a pelo menos um lugar. Agora, se eu digo praia ou cinema, não foi à praia, não foi ao cinema. Mentira ou verdade? Mentira. Porque você falou que iria a, no mínimo, um lugar. E aqui você não foi a lugar algum. Conclusão, esse foi o único caso que você mentiu. Se você analisar, pessoal, o conectivo ou, ele é o inverso do conectivo e. O e, ó, ele é exigente. Só tem um caso para dar o quê? Verdade. O resto é tudo o quê? Falso. O ou é o contrário, só tem um caso que dá o quê? Falso, e o resto é tudo o quê? Verdadeiro. É como se fosse, um é o oposto do outro. Ó. Enquanto um é muito exigente, o outro é muito o quê? De boa, tranquilaço. Então, paz e amor. E aí, pessoal, olha para cá. Olha para a tabela. Você poderia muito bem decorar quando ele dá falso, certo? Quando é que o ou dá falso? O ou só dá falso se tudo for o quê? Falso. O resto dá verdadeiro. É uma forma de gravar. Só que eu quero que vocês mentalizem quando que ele dá a verdade. Então, pode ser o ou sendo falso, se tudo for falso. Beleza. Mas vamos focar ele dando verdade. Pessoal, V com V. Entre essas duas, tem pelo menos uma verdade? Pessoal, V com V. Entre essas duas, tem pelo menos uma verdade? Sim. Pelo menos uma verdade, verdadeiro. V com F. Entre essas duas, tem pelo menos uma verdade? Sim. Dá o quê? Verdadeiro. F com V, tem pelo menos uma verdade? Sim, também dá o quê? Verdadeiro. F com F, tem pelo menos uma verdade? Não. Aí aqui dá o quê? Falso. Então, anotem a conclusão assim, ó. Para o conectivo ou, eu vou já falar, traduzir. O conectivo ou, para ser verdade, ele tem que ter o quê? Pelo menos uma verdade, ó. Aqui tem pelo menos uma, verdadeiro. Aqui tem pelo menos uma, verdadeiro. Aqui tem pelo menos uma, verdadeiro. Aqui não tem nenhuma, falso. Então, anota a conclusão assim, ó. O conectivo ou será verdadeiro quando pelo menos uma
proposição for verdadeira. Repetindo, pessoal. O conectivo ou será verdadeiro quando pelo menos uma, aí você destaca essa expressão, pelo menos uma proposição for verdadeira. Ponto final. Ou seja, pessoal, o conectivo ou, para dar verdade, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter pelo menos uma verdade. Pode ser só a primeira verdadeira? Pode. Pode ser só a segunda verdadeira? Pode. E se as duas forem verdadeiras? Ele continua dando verdade. Porque o ou é o quê, pessoal? Inclusivo. Ele inclui a possibilidade de você fazer o quê? As duas coisas. Beleza? Então, quando eu falo para você, ó, vocês nessa sala serão aprovados no concurso da Sensa ou no concurso da Suzan, se todo mundo for fazer o concurso. Sensa ou Suzan. O que eu estou falando? O que eu estou profetizando? Que vocês vão passar em pelo menos um. Pode ser só na Sensa? Pode. Pode ser só na Suzan? Pode. Pode ser nos dois também? Pode, porque o ou é o quê? Inclusivo. Tranquilo? Ele inclui a possibilidade de você fazer as duas coisas. Imaginem, pessoal, que eu estivesse com um documento aqui em mãos, aí eu chegasse aqui para o nosso colega e entregasse esse documento. Fala, amigão, já que você trabalha aqui, eu queria que você carimbasse esse documento ou assinasse. Então eu pedi para que ele fizesse o que com o documento? Carimbar ou assinar. E aí eu falei, ó, quero o documento carimbado ou assinado. Aí passaram uns 30 minutos, eu volto lá com o colega e pergunto, o que eu pedi de você? Documento carimbado ou assinado? Ele falou, beleza, cumpri as condições. A minha pergunta é, se ele me entregar o documento só carimbado, eu recebo? Recebo. Se ele me entregar só assinado, eu recebo? Recebo também. Se ele for mais prestativo, se ele entregar carimbado e assinado, eu recebo também? Recebo, pessoal. Qual é a única forma que eu não vou receber o documento? Se não tiver carimbado e não tiver o quê? Assinado. Por que podem ser as duas coisas? Porque eu usei o conectivo ou. E o ou ele é o quê? Inclusivo. Então faz uma analogia, ó. Só carimbado, recebo. Só assinado, recebo. Carimbado e assinado, recebo também. Só não vou receber se não tiver carimbado e não tiver o quê? Assinado. Beleza? Então, pessoal, para a aula de hoje são 2 conectivos. Leandro, são quantos no total? 3. Se você entender os 2 primeiros, fica fácil de entender o ou, porque o ou ele é um desdobramento do ou. O sim, então, a gente fala aqui do macete da Vera Fischer, facinho de decorar, e o se somente se, que é como se fosse uma balança. Então, os outros 3 conectivos são muito mais fáceis de você entender, tá? Então, grava a palavrinha-chave. O e, ele é um conectivo o quê, pessoal? Exigente. Por que ele é exigente? Porque ele só é verdade se tudo for verdade. Conectivo ou é o conectivo de boa, representa o pedido mínimo. O que o conectivo ou precisa para ser verdade? Pelo menos uma verdade. Então, o conectivo ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos o quê? Uma verdade. Pelo menos uma verdade. E aí, só para a gente dar uma fixada aqui, pessoal, deixa eu colocar no cantinho lá, alguns exemplos aqui de questões para a gente resolver. Que tem o conectivo e o conectivo ou. Tem alguém com a apostila aí? A apostila que tem essa parte de tabela verdade? Eu anoto aqui um exercício rapidinho só para a gente poder fixar, tá bom? Próximo sábado vocês vêm, né, pessoal? A gente falar dos demais conectivos, aí a gente dá uma adiantada aqui nos exercícios. Você está com a apostila? Só para eu dar uma olhadinha rapidinho. Estou higienizado, tá? Aqui ligeira. Devolvo já. Aqui é a parte. Aqui tem esses 2 conectivos aqui. Cadê? Pronto, vou fazer o seguinte, pessoal. Para a gente não fazer o exercício todo, porque a questão tem aqui vários conectivos misturados, eu vou pegar o exemplo só que ele mistura os conectivos, só para você dizer se aquilo dá verdadeiro ou falso. Então, anota como se fossem exemplos aqui, ó. Exemplos, para a gente poder fixar, tá? Então, primeiro exemplo, vou colocar aqui a sentença. 32
menos 3 vezes 12 é igual a menos 4. Vou apagar para cá. Só para a gente poder fixar, tá? Próxima aula a gente pega o exercício inteiro para resolver. Questãozinha de 2020, tá? Concurso da EBSER. Antes da pandemia. Então, 32 menos 3 vezes 2 é igual a menos 4. Aí ele coloca aqui, ó, chapeuzinho, 12 mais 15 igual a 27. Aí eu quero que você analise se isso aqui é verdadeiro ou falso. Segundo exemplo. Cadê? 48 dividido por 4 igual a 12. Ou 16 mais 17, diferente de 33. Pronto. A gente dá uma fixada aí. Obrigado. Então, primeira coisa que você tem que saber, pessoal. Obviamente, saber as operações matemáticas, mas a ideia inicial é você destacar quem? O conectivo. Se você quiser, você pode até trocar o símbolo do conectivo pelo nome do conectivo. Então, aqui, pessoal, vamos lá. 32 menos 3 vezes 12 é igual a menos 4. Chapeuzinho, 12 mais 15 é igual a 27. Pessoal, o chapeuzinho representa aqui conectivo? O E. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar desse cara, o E. Beleza. O E é um conectivo o quê, pessoal? Exigente. Qual é a única forma de ele ser verdade? Se tudo for verdade. Antes de analisar o conectivo, eu tenho que saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. E eu tenho que saber se isso aqui é verdadeiro ou quê? Ou falso. Vamos por partes, vai. Aqui que é mais simples. 12 mais 15 é igual a 27. Pessoal, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Realmente, se você somar 12 com 15, vai dar 27. Então, essa parte é verdadeira. Vamos agora para a segunda parte. 32 menos 3 vezes 12 é igual a menos 4. Cuidado, pessoal. Lembra da operação soma, subtração, multiplicação e divisão? Quem que você resolve primeiro? Multiplicação, divisão, depois soma ou subtração. Então eu tenho aqui, ó, multiplicação e subtração. Quem que você é obrigado a resolver primeiro? A multiplicação. Então o que você faz aqui? Ó? 32 menos, quanto que dá esse produto? 3 vezes 12, isso aqui dá quanto? 36. Então eu estou dizendo que 32 menos quanto? Menos 36 é igual a quanto? Menos 4. Pessoal, o 32, o sinal dele não aparece. Subentende-se que é o quê? Positivo. Regrinha lá do maternal especial. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Quem que é o maior? 36. Sinal dele é o quê? Negativo. Subtrai 36 menos 32, 4. Resultado, menos 4. Então, esse produto dá menos 36. 32 menos 36. Subtrai e dá o sinal do maior. Isso aqui dá quanto? Menos 4. Não foi isso que a banca falou? Sim. Então, essa parcela todinha aqui é o quê? Verdadeiro. Aí você tem a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, e entre eles você tem um conectivo E. Pessoal, lembra lá. O E não é o conectivo exigente? Sim. O que o E precisa para ser verdade? Tudo verdade. Verdade, verdade. É tudo verdade? Sim. Então o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Então isso aqui dá verdadeiro. Beleza. Vamos para o segundo exemplo. 48 dividido por 4 é igual a 12, ou 16 mais 17 é diferente de 33. Pessoal, se nós somarmos de 16 mais 17, isso dá quanto? 33. A banca falou que é o quê? Diferente. Por isso que isso aqui é falso. 16 mais 17 dá 33, não é diferente de 33. Então isso aqui é falso. Ou 48 dividido por 4 é 12. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, né? Se você multiplicar 12 vezes 4, dá 48. Primeira parcela, verdadeira. Segunda parcela, falsa. Quem é o conectivo? Ou. Lembra do ou? O ou estava bem aqui, pessoal. O que o ou representa? O ou é o pedido mínimo. O que o ou precisa para ser verdade? Pelo menos uma verdade. Verdadeiro ou falso?
tem pelo menos uma verdade? Sim. Então o resultado é o quê? Verdadeiro. Tranquilo? Então, para a aula de hoje, o E, exigente, só é verdade se tudo for verdade. O ou é o bonzinho, para dar verdade, pelo menos uma verdade. Ou a primeira, ou a segunda, ou as duas. Próxima aula, pessoal, a gente faz uma revisão, eu falo dos 3 próximos conectivos e a gente arrebenta fazendo as questões do material de vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, pessoal de casa, próximo sábado. Tchau!